E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Roberto Carlos, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de história. O que teremos para hoje, o que teremos de interessante, de fascinante, de empolgante? Muito bem, a aula de hoje, uma espécie de renascimento. É um renascimento, é sobre o renascimento. Renascimento cultural, né? Entendendo cultura de uma forma ampla, a se observar todos os aspectos do renascimento. Temos as transformações, né, de ordem científica, transformações da ciência, a valorização da ciência, do racionalismo, mas esse viés da abordagem de hoje é pelo viés cultural, né, tentando abarcar tudo que a gente pode entender como cultura, desde as práticas, o que determinou essas práticas, o comércio nas cidades italianas, o estabelecimento de novas relações, né, entre as pessoas, e cada um contribuindo, né, com seus valores, com a sua cultura e difundindo, né, bem como no campo da literatura, todos os grandes pensadores, né, que acabam influenciando ou sendo influenciados pelo período anterior e trazendo novas concepções, novas ideias, né, no que diz respeito ao renascimento. Vamos nessa então? Primeiro, para entender o que foi o Renascimento, o que significou, Renascimento trata-se de uma transição, é o momento de transição da Idade Média, né, conhecida como Idade das Trevas, né, e para a ruptura com alguns dogmas, com algumas verdades impostas pela Igreja Católica. Como vocês sabem, eu mencionei que a Igreja Católica, todos sabemos que a Igreja Católica exercia um forte poder na Idade Média, um poder espiritual, né? Não só o poder espiritual, o poder físico, né? A ideia também de controlar a difusão do conhecimento. Lembram-se de como a Igreja Católica retinha algumas obras, né, da própria filosofia. Então, a partir do Renascimento, há essa cisão, né, pela própria necessidade de compreender o mundo, de compreender os fenômenos naturais, trazer novas explicações, né? Vamos lá, então. Alguns aspectos, né, do Renascimento cultural, né? Vamos por tópicos. Um dos propósitos ou dos preceitos, né, concernentes ao Renascimento era empreender uma nova visão de mundo, né? Essa nova visão de mundo, na verdade, renovar a visão de mundo, ou resgatar a visão de mundo que havia sido, podemos dizer, soterrada por que pensamento? Pelo pensamento religioso, pelas determinações da Igreja Católica, desenvolvido extensivamente ou intensivamente durante a Idade Média. Então, o conhecimento ficou nos porões dessa estrutura conhecida, dessa instituição conhecida como Igreja Católica. Então, o Renascimento apresentava essa tendência humanista, né, de valorizar os comportamentos, os sentimentos, os anseios humanos. E isso se manifestou, então, via literatura, esculturas, até certo ponto na própria política. Então, esse conhecimento que havia sido
enfraquecido durante a Idade Média, ele vem sendo retomado, então, com maior força, maior intensidade, nesse período conhecido como o final da Idade Média, na transição. Outros aspectos, esse termo aqui, ele explica muito bem a antropocentrismo. Antropocentrismo, ou seja, a figura tendo o ser humano, né, o homem como tendo um papel central em uma contraposição à visão da Igreja Católica. Ou seja, a valorização do humano, do racional, das descobertas empreendidas a partir do pensamento racional, do pensamento humano, como alguns aspectos também que dizem respeito a esse período. Esse hedonismo é a ideia dos prazeres terrenos. Isso, se a gente colocar junto ao que a própria Igreja Católica defendia, poderia ser considerado herético, né? Ou seja, os prazeres sensoriais, a relação com a natureza, os prazeres nas relações entre as pessoas. Essa é a ideia do hedonismo, né? Ele ganha na contemporaneidade um significado um tanto diferente, né? Viver só pelo prazer, mas o hedonismo, nesse contexto, ele surge como a valorização desses sentimentos, né? Da busca por aquilo em que dos prazeres sensoriais. Tranquilo? Então vamos... só um momento para eu apagar isso aqui, porque isso fica para a posteridade. Com essa letra aqui não é legal que isso fique, apagar tudo. Então, o início do Renascimento. A gente pode entender, então, como ocorre essa transformação, então, da Idade Média para o Renascimento. De certo modo, ele está atrelado, né, esse renascimento cultural, não há como desvincular com o próprio renascimento comercial. Questões econômicas, né, aquele salto, aquela transição do feudalismo para o mercantilismo, das relações comerciais, expansões, vocês se lembram? Então, isso se estabelece em algumas cidades italianas, né, em seus pontos comerciais, marítimos, naquele fluxo comercial do mar Mediterrâneo. Assim, ocorre aquela abertura comercial, e quando ocorre a abertura comercial, algumas pessoas, há concentração de pessoas, ou seja, o mundo urbano começa a aflorar naquele período, né, das relações comerciais. Então, esses centros comerciais acabam determinando, como eu disse no início dessa aula, essa troca de experiências, de valores, de culturas. E aí, essa vida urbana, né, acaba dando uma dinâmica diferente à própria cultura das cidades. A apreciação, né, do movimento artístico da época. Então, vale dizer também que essa ruptura ela não é completa? Ou será que nada se herdou do período da Idade Média? Muito se herdou. Na verdade, alguns célebres, desde pensadores, artistas do Renascimento, se apropriavam, foram influenciados pela própria o cristianismo, né, de um modo geral, a partir das pinturas, da arquitetura. Herdou-se muita coisa bacana daquela época, muita coisa que, segundo esses artistas, valeria a pena contemplar nas suas obras, né, nos seus escritos, na literatura, enfim.
Então, esse período dessa acentuação, né, das relações comerciais a partir do renascimento comercial europeu, que acaba determinando também, tendo influência sobre o renascimento cultural. Esse slide está... Então, só para confirmar, esse renascimento comercial diz respeito às cidades italianas. Só vocês resgatarem na memória de vocês, associarem, contextualizarem com o período. Lembram da aula de expansão marítima? É sempre importante a gente estar conectando esses assuntos, porque a partir desse comércio, né, europeu via Mediterrâneo acaba então abrindo essas possibilidades ao renascimento da vida urbana, da cultura urbana. Isso tudo está atrelado ao renascimento comercial, beleza? Preciso apagar novamente aqui. Bem, o renascimento científico. Peço um momento para aquela água, aquele momento de hidratação, beleza? Renascimento científico. Vocês lembram lá sobre renascimento científico? Temos grandes autores desse período, mas aquele que traz um dos grandes legados para os outros pensadores que viriam a seguir, o renascimento científico, ou a ideia do avanço, né, da consolidação da ciência no Renascimento, traz então Sir Isaac Newton, já mencionado em outras aulas aqui, com explicações para os fenômenos naturais a partir da investigação, da observação, da própria levantamento, né, de informações, para trazer explicações sobre os fenômenos naturais, até então difundidos pela Igreja Católica, com as explicações de ordem religiosa, explicações divinas, de ordem divina, todas associadas a divindades ou associadas a Deus, tudo aquilo em que ocorrer. Só para trazer um pouquinho aqui as próprias explicações para... A gente vai tratar disso na Idade Média, na aula sobre Idade Média, mas até explicações para algumas doenças, né, eram atribuídas à vontade divina. Fenômenos naturais atribuídos também à força divina. Então, com isso, a ciência passa a ganhar espaço no Renascimento, né? Por quê? Porque as explicações são de caráter científico. E essas descobertas nas ciências naturais acabam também ganhando força nos próprios autores, né, da literatura e filosofia. Então, acaba ganhando força no campo político, né? Então, o Renascimento, ele acaba desenvolvendo todos os aspectos, né, da vida cultural, desde das artes, da filosofia. Então, essas novas reflexões, né, que são trazidas, né, por alguns autores aqui, por exemplo, como Maquiavel, na Inglaterra. Maquiavel, autor do Príncipe, né? Aqui acabou sendo, acredito que distorcido, né? De certa forma. Daí surge aquela expressão, né? Maquiavélico. Não, Maquiavel escreveu, né? Fez algumas considerações, né? Sobre o poder, de como exercer o poder. E isso acabou, de repente, sendo usado como uma cartilha, né? Essa é uma outra história. Outros autores também importantes dessa época
Thomas Hobbes. Thomas More, né, da Utopia. Então, esses autores trazem, né, algumas reflexões sobre o Estado moderno, né? Temos 2 aulas, né, sobre os Estados modernos aqui. Dá para a gente, então, fazer essa análise, né, bem contextualizada aí. Então, outras reflexões dentro desse renascimento tiveram uma preocupação humanista, né? Ou seja, é uma reflexão sobre a natureza, sobre o mundo, as pessoas e essa relação com Deus. Ou seja, esse é o caráter humanista, né? E aí ele acaba tocando todas as partes, todos os segmentos da cultura. Lembremos que desde Shakespeare. Então, esses nomes clássicos aqui que a gente tem, eles então expressam, né, manifestam todo aquele movimento renascentista de ordem cultural. Lembrando, então, que a abordagem se deu em torno, então, da cultura, para a gente entender o Renascimento como um movimento que abarcou todos os principais segmentos da sociedade ou do mundo da Idade Média, tá rompendo, né, com o conhecimento da Idade Média, com aquilo que foi sacramentado, né? Esse é um termo interessante para explicar toda essa transição, né? Então, o que se tem no Renascimento cultural são novas concepções, ainda que dentro da cultura tenha-se a influência alguns aspectos, né, da Idade Média, mas foi um momento dos mais importantes, né, da própria história, né, isso acaba tendo desdobramentos também sobre outros continentes, mas aquele momento de efervescência mesmo se deu principalmente na Europa, né, partindo da Itália e sendo difundido. Ficou tranquilo então, pessoal, para a gente ter essa noção do que foi o Renascimento cultural, como ele surge, em que contexto, né? Então, se puderem, revejam a aula e a gente vai busque então conectar então sempre os acontecimentos contextualizando com aspectos econômicos pré-renascimento, feudalismo, crise do feudalismo, estão todos conectados. Esse é o caminho. Não posso apresentar fórmulas exatas, porque a gente está falando de história, mas se existe uma fórmula dentro da história, é tentar conectar as eras, os acontecimentos, alguns personagens que têm influência em séculos posteriores a determinados acontecimentos pontuais ou de uma dimensão um pouco maior. Beleza? Conto com vocês na próxima aula aí e sempre concentrados, estudando. Grande abraço e até a próxima. Valeu!